palavra de Deus desta segunda-feira. Segunda-feira da 12ª semana do tempo comum. É o quarto dia da novena do padroeiro, né? São Pedro. E uma coincidência muito feliz, porque o Padre Rogério fez ler, estudar tudo isso aqui, ó. Frente e verso. Pequenino trecho da carta do Papa, né? Sobre a alegria do Evangelho, né? Que fala sobre as tentações dos agentes de pastoral. Quem é agente de pastoral aqui? Levanta a mão. Olha aí, bastante, né? E os outros recebem a ação desses agentes, né? Ou acompanham, né? Devem acompanhar. Ninguém está aqui desligado, né? Ninguém está desligado. Nessa carta aqui, o Papa se dirige a todos os membros da igreja, né? Aos bispos, ao clero, aos outros que formam o clero, as pessoas consagradas, religiosas, que a gente diz, que vivem em comunidades, nos conventos, né? E aos fiéis leigos. Aos fiéis leigos. Tem algum religioso, religiosa aqui? Tem? Tem uma senhora também, né? Bispo não tem, né? Bispo não tem agora, não tem, né? Tem 2 padres, né? Os outros são todos fiéis leigos, né? Leigos. Diferentes somos, né? Nas funções, né? Mas igualmente todos importantes, né? O Papa escreveu, o Papa Francisco, para todos sobre a alegria do Evangelho. E hoje a parte que nós devemos meditar, refletir, meditar, né? Dar um start de revisão na nossa vida, né? Sobre as tentações dos agentes. E se não somos, nós devemos acompanhar e precisamos da sua ação, porque eles nos representam em serviços variados da igreja, né? Só um exemplo, quando o catequista catequiza, está representando toda a igreja, né? Ele não faz por ele, faz por nós todos os serviços. E assim os outros agentes de pastoral, né? Então, de alguma forma estamos representados, né? Então o Papa fala a todos. E a palavra de Deus hoje, por uma coincidência muito feliz, né? Nos convidou a olhar para nós, né? Para nós mesmos, antes de julgar ou de querer ajudar os outros a serem melhores, fazer melhores, né? Fazer melhor, antes que a gente se considere. Então a gente ouviu a primeira leitura do 2º livro dos Reis, para não esquecer, falou como que o povo de Israel, o povo antigo de Deus, foi se reduzindo, e ficou uma pequena parte chamada fidelidade, mas sempre correndo o risco de se enfiar. A tribo de Judá, naquele momento do 2º livro dos Reis. O Evangelho nos convidou então a perceber, às vezes, uma grande trava no nosso olho, que só faz ver o cisco do outro, né? E não nos deixa ver. É preciso que a gente esteja atento, né? Para julgar, e mais ainda para querer que os outros sejam melhores, né? Que a gente saiba se reconhecer também, se ver, se analisar, né?
Então, o Papa começa essa parte das tentações, primeiro falando que reconhece, reconhece que todos precisamos reconhecer quanto bem fazem bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, agentes de pastoral, quanto bem fazem na vida da igreja. Desde até aqueles que nunca são nomeados, mas alguém conhece e sabe o bem que fazem. O Papa chama a atenção a isso, para a gente prestar atenção no bem que as pessoas da igreja fazem. O Papa fala também que a gente não pode esquecer, desconsiderar e de quando em quando, e nós sabemos, de muitos erros, desacertos, que dão tristeza e às vezes até vergonha, vergonha. Os membros mesmo da igreja. Não é para esconder, é para saber que tem, que existe. Mas ajudar essas pessoas numa conversão, numa retomada da sua vida, Então o Papa fala disso na introdução. E aí ele diz, vai falar de algumas tentações que particularmente ameaçam os agentes de pastoral. Primeiro, ele fala de uma acentuação assim do individualismo, de uma crise de identidade, de um declínio do fervor. A gente corre esse risco e a gente sabe por esse risco. Cada um achar que é o tal. E perder um pouco também do ânimo, Sou o que sou e nada pode mais mexer comigo. E as pessoas às vezes são levadas a agir, particularmente agentes de pastoral, sem cuidar disso, falam o nome de Deus, pregam a palavra de Deus, usam da sua posição na igreja, mas assim, como se Deus não contasse muito, como se os pobres não existissem, como se os outros não existissem, como que se aqueles que ainda nunca ouviram falar de Jesus Cristo, nunca foram evangelizados, que são muitos, mais do que os fiéis da igreja, existissem. Há um pensamento de que eu sou o que sou, não preciso mais me rever, e o mundo vai como vai, as outras pessoas precisam apenas me respeitar. Então isso é uma grande tentação de um agente de pastoral, desde bispo até aqueles serviços que nem sempre são nomeados. Aqueles servidores que nem sempre são nomeados, mas que podem se sentir os tais. Eu sou dono dessa atividade, que me respeita, e eu não preciso nunca ser questionado, eu mesmo não preciso me rever. Então é uma tentação. Eu convido a fazermos uns segundinhos de silêncio, inclinar um pouquinho a nossa cabeça,
E pensar um pouquinho, né, nessa tentação, se ela não tem nos atingido, né, de queremos e acharmos que somos os tais. Convido a todos agora para rezar com a palavra do Papa. Eu digo e vocês repetem. Não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Todos. Não nos deixemos roubar o entusiasmo missionário. Uma outra tentação que o Papa aponta é um pouco decorrente disso, né? Desse se achar. Se achar. Fugindo assim de qualquer outro, de um aprofundamento do seu compromisso, ou de um novo compromisso, ou de uma forma nova de fazer o trabalho pastoral que os outros indicam que é preciso, que a palavra de Deus mesmo nos fala, nos propõe uma atualização de acordo com as novas circunstâncias. Quando a gente cai nessa tentação, a gente também começa a ficar enjoado, cansado, desanimado naquilo que a gente faz. A gente fica assim como o Papa usa sempre algumas expressões muito curiosas, né? Que a gente não estava acostumado muito a ouvir de uma autoridade tão alta da igreja, né? Por exemplo, cristãos, ele diz aqui que às vezes os cristãos que ficam assim reduzidos na sua função, ficam como múmias de museu, né? Cristãos, múmias de museu. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes como gente da igreja, quando a gente aparece, né? O ambiente diz assim, olha, aquele lá está por fora do mundo, né? Já podia estar bem fechadinho lá no museu, né? Está fora do mundo. Então isso é essa tentação que a gente tem, né? De não estar atento ao momento atual, às novas situações, não estarmos abertos. Então vamos pensar um pouquinho até que ponto, né, a gente não tem sido cristão, seja nas nossas ações pastorais, cristãos assim, parecem peças antigas que não tem mais efeito, se não servir para uma exposição assim no museu. Digamos então com o Papa, não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Uma outra tentação que o Papa coloca é a tentação de um pessimismo estéril. Não adianta fazer mais nada, o mundo está perdido, o mundo está indo por caminhos cada vez mais distantes do Evangelho, do testemunho de Jesus Cristo. A gente fica só lamentando
e a gente só fica criticando este ou aquele acontecimento, esta ou aquela fala dos outros, especialmente dentro da igreja, e a gente só fica falando, deveria ser assim, deveria ser assim, deveria ser daquele outro jeito, mas a gente só critica e só lamenta. Ah, antes que era bom, no meu tempo, como se o tempo que a gente está vivendo hoje não seja o nosso tempo, né? Meu tempo é hoje, é agora, já foi meu tempo, mas continua meu tempo, e se Deus quiser, será por muito tempo meu tempo. A gente não pode ter essa sensação, esse pessimismo e ficar só na defesa e no ataque. Pensemos se a gente não está também nessa tentação, né? Caindo nessa tentação. E vamos dizer com o Papa: não deixemos que nos roubem a esperança. Não deixemos que nos roubem a esperança. Então o Papa fala de não nos fecharmos às relações novas. E nessas relações incluímos Jesus Cristo, com aquilo que a gente já recebeu dele, com aquilo que ele já faz parte da nossa vida. Estar abertos também, não estar fechados a reconhecer que Jesus Cristo, o Evangelho, pode muito bem estar se manifestando em outras pessoas ou de outras formas. Então, não nos fecharmos a esse reconhecimento e não deixarmos de lado, né, as relações bem próximas das pessoas. A fala desse cuidado que a gente deve ter hoje também com os meios de comunicação, que as pessoas se falam muito, mostram muitas coisas uns aos outros, mas de repente as pessoas estão distantes umas das outras. Então, essa tentação, né, da gente só se relacionar com as pessoas por sofisticados meios de relacionamento, esquecendo que a verdadeira fé, essas são palavras do Papa, a verdadeira fé no Filho de Deus, esse feito carne, é inseparável do dom de si mesmo, da pertença à comunidade, do serviço, da reconciliação com a carne dos outros, que muitas vezes está dilacerada, está esgotada e está não muito bem cuidada, a carga, a vida concreta das pessoas. Então nós não podemos ceder a essa tentação de negar a importância da comunidade, da comunhão próxima com as pessoas. Pensemos quanto isso está presente na nossa vida, essa busca de comunhão concreta com as pessoas, de envolvimento e de reconhecimento. Nessa comunhão podemos encontrar melhor a Jesus Cristo. Digamos então, como Papa, não deixemos que nos roubem a comunidade. Não deixemos que nos roubem a comunidade. O Papa fala também da tentação
que a gente pode ceder, de cultivar a aparência de uma vida espiritual ou espiritualizada, seja com uma participação direitinho na liturgia, nas celebrações, um pensamento quando a gente expõe bem correto, de acordo com a doutrina da igreja, com a palavra de Deus, mas que não tem uma raiz profunda em nós mesmos. Aparentemente, tudo bem. Então vamos pedir, vamos pensar e pedir que nós não sejamos gente de aparências somente. Digamos com o Papa: não deixemos que nos roubem o Evangelho. Não deixemos que nos roubem o Evangelho. Por fim, o Papa apresenta uma tentação muito grave que pode reinar entre nós: a tentação à guerra. Às vezes a gente só se refere à guerra dos países de um modo especial. Essas coisas parecem que acontecem muito longe do Brasil, essas guerras entre os países. E a gente diz sempre, no Brasil não tem guerra. Mas o Papa fala aqui de uma guerra que está sempre presente, pode estar presente, e está entre nós, nos mais variados lugares do mundo, entre as pessoas. A guerra das invejas e dos ciúmes. Pelo que as pessoas buscam apenas poder, prestígio, prazer, segurança econômica. A gente acaba, às vezes, achando que não é mais parte de um povo, de uma igreja, mas a gente está num grupo ou no outro grupo e a gente acha que está tudo bem, e às vezes a gente se fecha nesse grupo e esse grupo se fecha a todo o conjunto da comunidade, da igreja e mesmo da humanidade. O Papa fala do cuidado dessa tentação que nos provoca a todos. Pensemos então até que ponto nós não estamos num grupo fechado, numa comunidade que não colabora com o reino de Deus. O Papa até fala de uma coisa muito simples e que nem sempre a gente toma a sério. Lembra uma palavra do Evangelho, que Jesus disse: rezai pelos vossos inimigos. Ele diz assim: às vezes a gente está chateado com uma pessoa, está chateado, está indisposto com a pessoa nos indispôs. E o Papa lembra disso. Reze pela pessoa com quem você está irritado ou chateado. Isso é um passo, o primeiro passo, é um passo fundamental para a reconciliação e a paz. Então isso faz lembrar a palavra do Evangelho que diz: rezai pelos vossos inimigos, disse o próprio Jesus. Então, por mais que uma pessoa esteja contrária a você, por mais que você se chateou com essa pessoa, como cristão, rezar por ela é muito importante. Primeiro passo para a paz,
Antes da paz, a reconciliação. Mas é a paz que a gente quer. Então, se a gente quer a paz, a gente precisa dar esses passos. Então vamos dizer como o Papa: não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Para terminar, o Papa lembra aquelas coisas muito importantes, né? Da gente valorizar na igreja, não só os bispos, os padres, os ministros ordenados, os ministros, os agentes de pastoral, mas da gente valorizar toda pessoa, todo irmão que tem a mesma fé que a gente. O Papa fala também da valorização da mulher, uma sociedade que tem a tendência ao machismo. Alguém vai falar: mulher na igreja também podia ser ordenada, né? O Papa falou que isso não está em discussão, né? Isso não está em discussão. Lembrando que os homens não são as melhores que as mulheres, mas as funções são repartidas. E o Papa lembra uma coisa muito simples, também bonita, dizendo que no princípio da igreja existia uma mulher que era mais importante do que todos os apóstolos. Quem era essa mulher? Quem é essa mulher? Maria não foi chamada de apóstolo, de apóstola por Jesus, mas teve a sua distinção singular. No começo da igreja, ela foi, se não tão importante quanto todos os apóstolos. O Papa lembra isso. Então, a valorização da mulher, sem querer misturar as funções. E aí o Papa fala da importância dos jovens e dos idosos, né? Os jovens porque nos abrem a atualidade, os idosos porque dão a segurança da experiência, transmitem os valores. E ele diz aqui: a não repetir tontamente os erros do passado. Os idosos já fizeram certas experiências que a gente precisa ouvir. Nós que estamos no meio, né? Temos que dar este exemplo, valorizando os idosos, ouvindo os idosos e também os jovens, né? Por fim, o Papa termina dizendo uma frase, né? Parágrafo final, que até ouvi no comentário inicial: os desafios existem para ser superados. Sejamos realistas, mas sem perder a alegria, a audácia e a dedicação cheia de esperança. Não deixemos que nos roubem a força missionária. Não deixemos que nos roubem a força missionária. Então, irmãos e irmãs, aqui o Papa nos convidou a pensar, a refletir, a meditar sobre todas essas tentações que nós sofremos, todos, especialmente dirigindo-se aos agentes de pastoral, desde os bispos até aqueles que poucos são nomeados, mas que fazem serviços importantes em nome, representando a todos para o bem de todos. Então vamos fazer um momento de silêncio e nos preparar para invocar a misericórdia de Deus, que nos trata com amor e nos quer ajudar a viver uma vida nova, de mais fraternidade, de mais fé e de mais solidariedade com aqueles que não são propriamente, não demonstram a fraternidade
Vamos então cantar, invocando a misericórdia, aclamando o Senhor e a sua misericórdia. Então, Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso,